Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje às nossas aulas. Hoje a gente vai começar a ótica, certo? Ótica é aquela parte da física que estuda qualquer evento que tenha relação com a luz, ok? Então a gente vai começar bem conceitual. Vamos ver quais são as propriedades da luz, quais são as propriedades dos meios de propagação da luz, tá? E diferenciar algumas situações como fonte primária e secundária de luz. A luz, a priori, ela consegue ter duas propriedades, tá? Duas características, melhor dizendo, próprias dela. Uma hora ela é corpuscular, outra hora ela é eletromagnética. Para que isso é importante, professor? É porque ela, sendo eletromagnética, ela consegue fazer coisas que outro tipo de onda não faz, como por exemplo, se propagar no vácuo. Das três características que a gente tem, portanto, a primeira delas é a capacidade da luz de se propagar no vácuo. Ok? Então estão as páginas iniciais dos capítulos de vocês, que trata de ótica. A segunda propriedade é a mais fácil de perceber, que é a trajetória sempre retilínea da luz. Então, o que a gente tem inicialmente? A gente tem que a luz sempre vai se propagar em linha reta, podendo ser no meio material e no vácuo. Eu digo a priori porque em determinado momento do espaço, pode ser não, né? Vocês não veem no ensino médio, mas a luz vai dobrar. Mas no ensino médio a gente considera só que ela se propaga na trajetória sempre retilínea, tá? Esse evento isolado, singular no universo, a gente deixa para estudar quando a gente estiver aprofundando o tema. Se alguém quiser ser engenheiro ou físico, aí vocês vão ver essa situação mais de perto, mais específica, tá? E ela é singular porque realmente é única, tá? Um único momento em que a luz consegue dobrar. Todo o restante, 99,99% dos casos, a trajetória é sempre reta. E a terceira característica é a independência de sua trajetória. O que isso quer dizer? Que se um feixe luminoso, um feixe de luz, que está se propagando no meio material qualquer, ou no vácuo, ele se cruza com outro feixe de luz, eles vão seguir sua trajetória do mesmo jeito que seguiriam se nunca tivesse se tocado, certo? Então nós temos já as três características da luz, quais sejam a trajetória sempre em linha reta, a capacidade de se propagar no vácuo e a independência de suas trajetórias. Agora a gente pode ver as propriedades, as características dos meios de propagação. Então, os meios de propagação da luz, eles podem se apresentar de três formas. Ele pode se apresentar de forma transparente, de forma translúcida e de forma opaca. Como é cada um desses meios? O transparente, por óbvio, é aquele meio que fica entre você, observador, e o objeto, e você consegue ver o objeto com 100% de clareza. Você vê todos os detalhes do objeto que está do outro lado do meio. Por exemplo, você está olhando para o celular ou o computador à sua frente. Entre você e o computador, o celular, vai ter o ar. O ar é um meio de propagação da luz transparente. No caso, é um meio transparente de propagação da luz. Por quê? Porque você consegue ver nitidamente o seu computador, consegue ver nitidamente o seu celular, certo? Então, chamamos de transparente todo meio de propagação em que você consegue ver nitidamente o que está do outro lado. Vamos supor agora que você tem entre você e o celular, entre você e o computador, uma placa de vidro.
A placa de vidro, gente, não é transparente. Ah, professor, mas eu consigo ver tudo que está do outro lado. É, mas você vê com um grau de clareza cerca de 90%, 98%. Você não vê 100%. Então, o vidro, ele é um meio de propagação da luz translúcido, certo? Então, o vidro ele vai provocar um desvio na trajetória da luz. Por isso, você não vê nitidamente o que está do outro lado. Além do que, tem vidro que você pensa que é transparente, que é o vidro padrão, e tem vidros que eles são feitos propositalmente para distorcer o que está do outro lado. Normalmente é utilizado em janelas, também normalmente coloridas. O fumê, colocado em portas e janelas de vidro e carro, certo? Esses são meios translúcidos. O que isso quer dizer? Você consegue ver que tem alguma coisa do outro lado. Às vezes você até consegue dizer o que é, mas você não consegue ver com certeza 100% do que está do outro lado do meio. Então esse é o meio translúcido. E por fim, o terceiro meio é o meio opaco, que é aquele que você não consegue ver nada que está do outro lado. Por exemplo, você está na sala, o seu celular está no quarto. Entre você e o seu celular, provavelmente tem uma parede. Então, a parede é um meio de propagação opaco, que significa que ele impede totalmente a luz de se propagar. Ele impede totalmente você de ver o que está do outro lado do objeto, do meio, no caso a parede. Certo? Então você tem essas três possibilidades de apresentação de meios de propagação da luz, quais sejam o transparente, o translúcido e o opaco. Em questões teóricas do Enem, por exemplo, você tem que ser capaz de identificar rapidamente essas três possibilidades, certo? Diferenciando cada uma delas. São questões que você realmente não pode errar. Essa semana vocês vão estar recebendo uma lista de atividades teóricas, ou seja, a imensa maioria de marcar, referente a apenas esse modelo de questão. Tá? Outra característica introdutória que é importante vocês saberem é quando é que uma fonte de luz ela é primária ou secundária. Primeiro que vocês têm que observar é que fonte de luz é uma fonte, você vai olhar que é de onde provém a luz. Essa fonte vai ser primária quando ela produz a luz, por exemplo, o Sol, ele emite luz, ele produz a luz. Um fósforo aceso, cujo fogo está produzindo a luz, certo? São fontes primárias. Você vai ter como fonte secundária aquele objeto que não produz luz, ele apenas reflete. Por exemplo, a lua, que você vê muito brilhosa à noite, o brilho não é produzido pela luz. O brilho do sol bate na lua, a lua reflete e vem até nós. Certo? Como está refletindo, é uma fonte secundária. O espelho ou qualquer objeto perto da gente, nós enxergamos devido à reflexão da luz que bate neles. Então, são fontes secundárias de luz. Ok? Então, gente, é basicamente isso. Você vai ter também uma questão de luz se propagando de forma convergente e de forma divergente. Você tem que é convergente quando todos os raios de luz se concentram num único ponto. E você vai ter divergente quando na sua observação você tem os feixes de luz vindo paralelamente, em determinado ponto se espalha. O espalhamento da luz a gente chama de propagação divergente. Ok? Por enquanto a gente fica nisso. Vocês vão realizar as atividades propostas, estarão recebendo esta semana. E na próxima aula a gente resolve junto essas atividades e dá seguimento ao conteúdo com ótica geométrica.
certo? Então não perca a próxima aula de videoconferência, que a gente vai dar continuidade ao assunto. Um forte abraço, permaneçam em casa, tudo de bom.